Boa tarde a todos. Agradecemos o irmão pela prece, a bela prece tudo bom, que nos harmoniza, que nos ajuda a iniciarmos os trabalhos da tarde. O tema para a nossa reflexão de hoje, escolhi a cura pelo perdão. E é uma coisa que eu sempre chamo a atenção. Muitas vezes a gente vem na casa espírita e o tema se repete. No caso hoje, o perdão. E por que é importante a gente repetir muitas vezes o tema? Porque muitas vezes tem tanta importância o perdão na nossa vida, não só o perdão, mas o auto-perdão também, só que passa desapercebido nas nossas lutas diárias. A gente não se dá muita conta da importância que tem o perdão. Então hoje a gente vai trabalhar o perdão nesse sentido terapêutico da saúde que ele proporciona para nós. Saúde, qualidade de vida. Porque, como a gente diz, é tão importante e a gente muitas vezes esquece que no nosso dia a dia existem conflitos, existem desavenças na família, no trabalho, e que a gente não pode levar dessas situações algo que nos prejudique. Então é muito sutil esse processo do esquecimento, porque eu comento muito nos nossos grupos de convivência, nos nossos grupos de estudo, que a gente não se dá conta das coisas boas que tem na nossa vida. Por exemplo, nós temos olhos que enxergam, só que a gente só vai se dar conta de que eles eram tão valiosos quando a nossa visão começa a declinar, ou por um ou outro problema que a gente vem a ter. A gente tem braços, pernas, que podem nos conduzir pela existência e fazer coisas maravilhosas. E a gente passa os dias e não observa a grandeza e a riqueza de tudo isso que Deus deu para a gente. E às vezes a gente se apega a algumas situações menores, mas é necessário ter essa ideia de avaliar o peso de cada coisa. Então, dentro desse sentido que a gente busca, a cura pelo perdão, cura física, cura mental, cura espiritual, a gente trabalha muito também uma questão, nos dias de hoje que a gente está vivendo, por exemplo, a busca pelo equilíbrio. A doutrina espírita, há muito ela vem trabalhando conosco a questão da transição planetária, que são esses dias tumultuados que a gente vem vivendo. A gente sabe que o nosso planeta ele está se transformando. E nós temos que ter muito cuidado hoje com o equilíbrio. E como é que a doutrina espírita, o espiritismo, nos ensina a trabalhar o equilíbrio? Uma das coisas muito importantes é você saber o valor que tem a matéria e o valor que tem as coisas espirituais. E avaliar cada uma dentro da sua medida, para assim você se conduzir com equilíbrio. Antes de nós entrarmos diretamente no assunto, eu trouxe aqui um livro, que tirei algumas coisas desse tema, A Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, um livro que me foi presenteado por uma querida amiga aqui da casa, um livro muito agradável de se ler, que traz temas assim, ligados aos nossos sentimentos, mas de uma forma muito tranquila de ser estudada. Porque assim, os livros são companheiros nossos, os livros são os nossos professores,
E a gente tem que ter eles por perto. E eu sempre digo, nós temos que ter ao lado da nossa cama 2 livros muito importantes. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Esses 2 livros, eles nos ajudam a compreender a vida e nos ajudam a ter equilíbrio. Porque a gente precisa compreender o que está acontecendo na vida, tudo aquilo que acontece com a gente. Então, Jason de Camargo, no capítulo 6 deste livro, ele trabalha o perdão. E ele começa contando uma história de uma jovem chamada Robin Kasagian. O que ele coloca aqui? Esta jovem, no futuro, viria a ser uma escritora. Então, ele vai, na sua juventude, aconteceu que ela sofreu uma violência sexual. E isso, então, mudou o rumo da vida dessa menina. E ele coloca assim: Robin Kasagian sofreu por muitos anos os tormentos interiores produzidos por um estupro em sua juventude. Ela se tornou uma pessoa amarga, intranquila e presa ao ressentimento que se cronificava em sua alma. Sua vida era desprovida do colorido da alegria. Ou seja, ela passou toda a sua juventude dentro desta condição. A partir daquele momento que ela sofreu esta violência, não existia mais nada além daquilo. Tudo se concentrou neste fato ocorrido. Um fato extremamente negativo, traumático. E ela passa então da juventude, ela vai para a vida adulta, e levando todas as consequências daquela violência. O homem que a violentou, de acordo com a lei civil, foi aprisionado e foi pagar a sua dívida. Mas ela desenvolveu no seu coração um sentimento de vingança. Porque ele ia pagar a sua dívida, talvez nesta existência, talvez numa outra oportunidade ainda houvesse alguma coisa a ser reparado, mas ela foi violentada uma vez. Mas esse sentimento de vingança que ela construiu fazia com que ela fosse violentada todos os dias. O primeiro pensamento da manhã era sempre esse. Então veja, como iria ser a qualidade de vida dessa pessoa? Ela não tinha, como diz o livro, o colorido da sua vida. Ela via em todos os homens uma ameaça, um perigo. E quantas pessoas boas ao longo desse período, ela não permitiu que se aproximasse dela, porque a vida continua, apesar dos pesares. Mas um dia, ligado ao trabalho dela, havia um seminário, e ela foi participar deste seminário, e lá havia um palestrante que falava sobre os benefícios do perdão, e do quanto o perdão nos liberta para a vida. E ele foi muito feliz em todas as colocações que fez, e ela tem, assim, um despertar em meio àquela exposição que o palestrante colocava. E a partir daquele momento, ela passa a se interessar por esse assunto. E ela começa a consumir todos os livros, textos, tudo que se referia ao perdão. Ela vai lendo, vai estudando. E aos poucos a vida dela começa a mudar. Ela compreendeu
que ela tinha que dar seguimento à vida dela, que aquilo que aconteceu não era o fim, que ela se aprisionou a alguma coisa que ocorreu com ela, grave com certeza, mas que não poderia dominar toda a sua existência. Então ela começa a fazer esse trabalho e já de manhã cedo o primeiro pensamento já não era mais este. Esse pensamento vai ficando em segundo plano, em terceiros planos, quartos, e se esvaziou. E aquele sentimento de vingança que ela nutria por esse homem também se terminou. E ela redescobre, então, a alegria de viver. Então, ela se torna uma escritora e ela escreve um livro que ela chama O Livro do Perdão. E Jason de Camargo utilizou, então, muito do aprendizado dela, porque a vida é assim. A vida traz para a gente algumas situações ruins, mas que a gente vai aprender com elas. Se a gente compreender aquilo que Jesus veio nos trazer, das virtudes que veio nos ensinar, que nós vamos ver aqui, humildade, resignação. Quando a gente consegue elaborar isso, a gente consegue trabalhar esse sentimento, essa virtude que nos liberta. Ela coloca assim: sempre que toda pessoa tem uma história de raiva, de ressentimento e de tristeza. A vida de cada uma passa por várias fases de desgosto, de ingratidão, de ofensas, separação de casais, agressões diversas, adultérios, intrigas e demais conflitos que provocam as mágoas nas profundezas do espírito. Todos já tiveram, portanto, motivos para se sentirem ressentidos, tristes e raivosos. Agora, a consequência desses acontecimentos foi produzir nas pessoas um apego excessivo a esses ressentimentos. Então, a gente se apega a muitas coisas que são muito negativas e parece que a vida é só isso. A gente termina neutralizando todas as coisas boas da vida. E ela vai colocar algo muito importante ligado à terapia, que é o perdão, beneficiando a nossa saúde. E nós temos que ver hoje uma coisa muito importante. O perdão, essa virtude que é o perdão, já não está mais limitada a um aspecto religioso, a uma casa espírita, a uma igreja. Hoje, as universidades do mundo todo trabalham esta virtude, porque todos já descobriram o benefício que o perdão traz para o nosso corpo físico. Então, os médicos, os cientistas, todos eles estão trabalhando muito esse contexto. Aqui ela coloca os efeitos do perdão. Veja como é interessante. O ódio gera doenças e afeta a longevidade da nossa vida. Os sentimentos de ódio, de raiva, de medo, de insegurança desencadeiam enfermidades como tumores e a queda do sistema imunológico, pois liberam excesso de adrenalina no organismo. Abreviam, então, a nossa longevidade. O ressentimento crônico, aumenta o cálcio nas coronárias, possibilitando problemas cardíacos. Ao contrário, então, os sentimentos de paz, de amor, de alegria geram a produção de endorfinas benéficas ao corpo. Esses sentimentos elevados produzem fótons que inundam o corpo de energias saudáveis. O riso produz imunoglobinas, aumentando as defesas orgânicas. Então, a alegria é algo que aumenta a nossa vida e nos traz saúde e qualidade de vida.
Então, a gente tem que buscar motivos e conduzir a nossa vida para que tenhamos mais alegria. Para isso é necessário observar tudo aquilo que a vida nos traz e não somente as coisas ruins, os desafetos. Os complexos de culpa e o remorso de longo curso, causados pela falta do auto-perdão, produzem a baixa autoestima. E segundo os benfeitores espirituais, possibilitarão o aparecimento da esquizofrenia no futuro. Mas aqui fala os benfeitores espirituais, mas a própria ciência hoje já trabalha não só a esquizofrenia, mas também o Alzheimer, como os transtornos dissociativos. O que acontece então com o Alzheimer, com a esquizofrenia? Muitas vezes a gente está carregando dentro da gente um remorso e uma culpa por muitos e muitos anos. Só que a gente não aguenta mais carregar esses sentimentos. E a gente quer que isso tudo pare. A gente não quer mais pensar nisso. Então, sem saber, nós estamos mandando uma mensagem para o nosso cérebro, para que o nosso cérebro nos liberte disto que está nos fazendo mal, o ressentimento, o ódio, o rancor. E o que vai acontecer? O nosso cérebro vai lá naquela parte da memória e começa a apagar essas lembranças, essas memórias. Só que ele não vai se restringir ao ódio, ao ressentimento. Ele vai apagando tudo. Toda a nossa memória vai sendo consumida. Porque ele não vai ter uma limitação. E tudo isso pode ser eliminado e já é compreendido pelos cientistas mesmo que o perdão é um preventivo para a esquizofrenia, para o Alzheimer. As artrites, muitas vezes, têm um passado de mágoa arquivada. Um pretérito de tristezas acumula energias densificadas que irão se exteriorizar no futuro sob a forma das conhecidas artrites reumatoses. Liberte disto tudo, se perdoando. Muitas são as colocações que são feitas, todas ligadas ao perdão e o auto-perdão. E Jason de Camargo, então, coloca algumas observações importantes com relação ao perdão no nosso dia a dia. Ele coloca assim: retire o perdão do patamar das coisas inacessíveis e muito elevadas. Porque nós fizemos uma programação mental, sem saber, quando a gente vai dizendo: eu não consigo perdoar, eu não consigo mudar, eu não consigo ser melhor. Isso é uma programação mental que a gente faz. Então ele coloca, é muito importante, retire o perdão das coisas impossíveis. Não é impossível. Se fosse impossível, Jesus não viria junto de nós nos pedir isso. É um exercício que precisa ser feito. Pense sempre no outro com bondade. Veja como isso é importante. Pensar no outro com bondade. Porque quando a gente tem um desafeto, cada vez que a gente se lembra daquela pessoa, uma energia ruim se forma em nós. E nós mandamos a energia para ele. Só que a energia não fica com ele. A energia volta para nós. E prejudica a nossa saúde. Tudo que vai, volta. Só que o objetivo, se era agredir o outro, não vai. Agride a nós mesmos. E nós estamos vivendo um momento muito delicado nesse processo que hoje a gente vive entre tudo aquilo que ocorre no Brasil hoje. Quando a gente forma um pensamento, a doutrina espírita, o espiritismo nos coloca que a gente cria formas, pensamentos. E todo pensamento que a gente cria é nosso. A gente pode mandar para o universo, mas ele tem o nosso DNA, tem a nossa identidade. Ele volta para nós. E outra coisa muito importante, prece e meditação. A prece e a meditação são coisas que hoje
já não estão, como dissemos antes, restrita ao campo religioso. Não, hoje já é a própria ciência que está trabalhando esse contexto. O doutor Fred Luskin escreveu um livro também sobre o perdão, onde ele coloca o nome do livro, O Poder do Perdão. E em 1999, lá na Universidade de Stanford, ele começa a fazer um trabalho com vários grupos de pessoas formando terapias. E ele vai trabalhar com essas pessoas o perdão. E ao longo dos anos, o que ele vai anotando dessas pessoas que vão sendo tratadas por essa terapia do perdão? Diminuição do estresse, alívio de dores no peito e na coluna, náuseas, dores de cabeça, insônia, perda de apetite. Quantas coisas a gente carrega, que a gente vai no médico tratar, toma muito remédio para isso, mas o que a gente precisa fazer é uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma. Mas como saber se a gente não vai conhecer a necessidade, que é o perdão? E ele conclui dizendo: a diminuição da ira e da mágoa vem de se vivenciar o perdão. O que ele quer dizer? É um exercício que vamos ter que fazer. Exercitar o perdão, estudar o perdão. Então, o perdão é uma experiência interior para a recuperação da paz. A paz interior que a gente perde quando a gente alimenta rancores e mágoas. A gente perde a paz interior e perde também a nossa saúde. Para nós concluirmos, vamos falar um pouquinho de Jesus Cristo e o perdão. Jesus veio há 2000 anos atrás, e quando ele aqui chega, o perdão não era trabalhado. Pelo contrário, o perdão era visto como uma covardia de quem perdoasse. Mas veja como Jesus viveu e nos exemplificou tantas coisas. Lá, no suplício da cruz, ele olha todos aqueles que estão ali ainda jogando pedra, como se diz, né? Blasfemando contra ele. E ele roga ao Pai para que perdoassem a todos. Veja o cuidado que Jesus teve com o seu pensamento. Porque se Jesus se descuida e não cuida da qualidade do pensamento, ele falharia na sua missão. Então ele precisava ter um cuidado imenso com o pensamento. É o mesmo que nós temos que fazer. Temos que ter muito cuidado com o nosso pensamento. Como falamos antes das formas pensamento, que nós criamos e não vai para outra pessoa, sempre será nosso. E onde está o perdão nas bem-aventuranças que Jesus nos trouxe? O perdão está em 5º lugar. Isso indica que para nós chegarmos no perdão existem 4 virtudes que precisam ser trabalhadas antes do perdão, que é a humildade, a resignação, a paz interior. E a gente vai observar uma coisa. Quando você trabalhou a humildade e a resignação, naturalmente nasce dentro de você a paz. E depois dessa paz, Jesus trabalha a justiça. O senso de justiça que devemos ter. Somente daí é que virá o perdão. Então são 4 elementos que constroem o perdão: humildade, resignação, paz interior e justiça. Tudo isso a gente precisa ir trabalhando para desenvolver esta virtude que vai ser libertadora. Aí a gente pergunta: a vida aqui na Terra é boa de se viver? Não precisa responder. Quando a gente faz uma pergunta, não é preciso responder. Eu não gostaria de voltar aqui. Eu estou até conversando com os mentores para, no momento que eu concluir essa, vamos conhecer outros mundos melhores que esse. É por isso que Jesus veio e deixou para nós uma cartilha de 7 virtudes. Porque depois do perdão vem a pureza, e depois da pureza vem a harmonia. Quando a gente desenvolveu isso,
a gente vai embora, não precisa mais voltar aqui. Aquilo que a gente está vendo aqui não é bom. Não é legal viver num mundo de tanta violência, de tanta corrupção. Então vamos buscar um mundo melhor para nós vivermos, mas com essa condição. Precisamos observar estas virtudes que Jesus deixou para nós. Então, uma coisa que eu recomendo sempre para as pessoas: estudem muito as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. A gente precisa conhecer isso profundamente, para nós tirarmos daí o conhecimento necessário para o desenvolvimento destas virtudes e nos melhorarmos e nos libertarmos. Então, para concluir, eu separei um pequeno texto que eu resumi. É uma música chamada O Caderno, e junto com essa música tem um texto, mas eu reduzi bastante, porque isso se direciona muito ao auto-perdão que nós precisamos ter. Porque uma coisa do perdão é muito importante: nós jamais iremos perdoar alguém se nós não nos perdoamos a nós mesmos. Começa com a gente, essa virtude que é maravilhosa. E o texto diz assim: a experiência dos erros é tão importante quanto a experiência dos acertos. Porque vistos de um jeito certo, os erros, eles nos preparam para as vitórias e conquistas futuras. Porque não há aprendizado na vida que não passe pela experiência dos erros. Depois de virarmos as páginas dos erros, a gente cresce. Os erros não precisam ser fontes de castigo. Erros podem ser fontes de virtudes. Na vida, o erro tem que estar a serviço do aprendizado. O erro não tem que ser fonte de culpa e de vergonha. Nenhum ser humano pode ser verdadeiramente grande sem que seja capaz de reconhecer os erros que cometeu na vida. Uma coisa é a gente se arrepender do que fez. Outra coisa é a gente se sentir culpado. A culpa nos paralisa. Arrependimentos, não. Eles nos lançam para frente e nos ajudam a corrigir os erros cometidos. A culpa nos paralisa, os arrependimentos não. Os arrependimentos fazem nós revermos o contexto da vida e buscarmos um caminho novo. Deus nos permite errar para aprender e fazer o certo. A pergunta que o texto coloca: nós temos errado muito? Não importa. Aceite de Deus esta nova página da vida que tem o nome de hoje. Perdoe, perdoe-se e seja feliz. Agradeço a atenção de todos e vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. E junto com a nossa prece de encerramento, nós vamos fazer uma irradiação e vamos colocar na nossa tela mental uma pessoa que nós queremos ajudar. Estando esta pessoa no mundo físico ou no plano espiritual. Vamos pensar nela por alguns instantes. E agora vamos rogar a Deus e à espiritualidade, com muita humildade, para que esta pessoa receba tudo aquilo que ela precise para ser livre, para ser feliz, para ter saúde, para ter paz, para ter equilíbrio, para ter sabedoria.
Que a luz do Mestre Jesus se derrame sobre cada um de nós. Somos gratos a Deus pelo dom da vida, a Jesus pelo seu sacrifício, pelos seus ensinamentos e a espiritualidade que neste momento está impondo as suas mãos luminosas sobre cada um de nós e deixando a gotinha de remédio que precisamos. Muito obrigado. Que assim seja.